Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de alguns assuntos que aparentemente são desconexos, mas que têm evidentemente uma estrutura interna que os conecta. Vocês devem se lembrar, nós até fizemos um Conselheiro Acácio sobre isso, que o STF, há alguns anos atrás, um funcionário do STF, quando Lewandowski era presidente do STF, esse funcionário abriu um processo contra mais de 100 lideranças de rua, a mando, evidentemente, do presidente do STF, numa atitude não só atrabiliária, bem como ilegal. Vocês devem se lembrar que o Lewandowski quis proibir o boneco dele, não é? O fato é que este processo está correndo. Nós estamos vendo diariamente uma movimentação dentro das mídias sociais que, ao que tudo indica, o Brasil está entrando dentro de uma censura e de uma perseguição àqueles que não compartilham com os ideais da esquerda. Junte-se a esse fato do STF, do processo que está correndo na calada da noite, um outro detalhe curioso. Eu fiz uma postagem também sobre isso. O Gilberto Dimenstein, do Catraca Livre, havia soltado uma lista da árvore genealógica dos movimentos de rua, aonde aquele indivíduo mapeou não só lideranças de movimento de rua, bem como sites que estão, de certa forma, denunciando o governo brasileiro. Entre eles, na altura, o Gilberto Dimenstein colocou como ativista política a brasileira Cláudia Wilde, que mora na Alemanha, num completo despautério. Efetivamente, o fato é que a lista foi tão sui generis que o Gilberto Dimenstein, a Cláudia Wilde como advogada falou que o processaria. Não é? A lista foi tão curiosa que o Gilberto Dimenstein simplesmente a retirou e falou que ela seria refeita e deu indicações de que aquela lista era uma lista que foi feita sob encomenda. O terceiro fato em relação aos movimentos sociais é que a USP soltou uma comunicação que agora ela é a organização oficial do governo brasileiro. Evidentemente, outras universidades estão envolvidas no mapeamento de pessoas, sites, movimentos que fazem propaganda, divulgam propaganda ou notícias falsas ou verdadeiras. Junte-se a isso o fato do Brasil ter aprovado com grande retórica, como se fosse uma coisa brilhantíssima, o Marco Civil da Internet. Junte-se a isso a viagem que a Dilma Rousseff fez para os Estados Unidos, onde ela encontrou-se com o presidente do Facebook e deixou acordado o início de uma censura. Junte-se a isso o fato de que o Brasil, silenciosamente, está instalando o chamado BRICS Cable. Ou seja, nós vamos sair a internet brasileira, no máximo dentro de 2 anos, será controlada pela Rússia e pela China. Junte-se a isso o fato de que
o Jean Willis foi o indivíduo encarregado da elaboração das políticas de mídias sociais. Peguemos todos esses detalhes para entender que nós estamos diante de um cenário, não aqui de censura mera, como foi no regime militar, mas de perseguição política, o que, evidentemente, todo esse cenário enquadra-se impecavelmente dentro da ideia de que está sendo elaborado, em alto e bom som, a candidatura do Lula novamente, bem como de outros indivíduos. O José Dirceu, desde que saiu da prisão, tem dito que a esquerda volta ao poder, se é que ela não saiu, né? São os mesmos grupos, só que esses grupos são divididos entre oligarcas e populistas, e antes da Dilma Rousseff sair, eles cunharam a pecha do golpe. E junto com o golpe, o próprio Lewandowski e outros indivíduos congressistas, outros personagens ligados aos três poderes, iniciaram uma vinculação de que os movimentos de rua estavam diretamente comprometidos com o golpe que tirou Dilma Rousseff do poder. Bem, Dilma Rousseff, teoricamente, foi tirada do poder dentro de um rito do Congresso Nacional, tanto é que o processo foi presidido pelo presidente do STF. Entretanto, esta narrativa de que o próprio processo do impeachment foi ilegal e foi um golpe é a narrativa que está sendo tecida, construída, divulgada e propagada. Aqui são apenas alguns dados. Essa semana, nas mídias sociais, saiu uma divulgação chamada Ideia Legislativa, onde está sendo proposto a proibição da candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018. E as razões é que ele é um indivíduo virulento, perigoso, sanguinário e que, portanto, não merece ser candidato à presidência da República. Vocês devem se lembrar também que o STF aceitou, de uma forma absolutamente esdrúxula, o processo da Maria do Rosário contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro tornou-se réu no processo. O que é que está acontecendo como um todo dentro do Brasil? O Gilmar Mendes vem fazendo uma campanha, e não é de agora, para impedir que em 2018 exista o voto impresso. Como é que esta claque de criminosos que ocupou o poder do Brasil, como é que eles ocuparam o poder e vêm mantendo-se dentro do poder? Através das fraudes das urnas eletrônicas. O processo da fraude vem sendo denunciado há muito tempo pelo grupo do Dalmo Accorsini, não é? E com relação a isso, a doutora Maria Cortes é uma das maiores especialistas no Brasil em relação a isso. Há especialistas dentro do TSE, já está mais do que comprovado de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. E mais do que isso, que as eleições brasileiras são fraudadas. O voto impresso é, de fato, a garantia de que nós votamos naquele indivíduo e pronto. A própria eleição de 2014, ao que tudo indica, foi uma fraude, não é? Conduzida pelo Dias Toffoli, que, de uma forma absolutamente curiosa, fechou a eleição
e a visibilidade do processo numa sala com pouquíssimos indivíduos. Como é que o Foro de São Paulo instalou-se por todas as Américas? Com a fraude das urnas eletrônicas, cujo dono já está comprovado. É uma empresa diretamente ligada à Smartmatic, diretamente ligada ao George Soros. Portanto, todo o processo de governos revolucionários que se instalou nas Américas há algumas décadas, todas essas pessoas assumiram o poder na base da fraude. Efetivamente que nós estamos diante de um esquema internacional poderosíssimo, mas eu quero chamar a atenção aqui que o comportamento da mídia é absolutamente curioso em relação aos movimentos sociais, a esta conexão sutil, pontual, mas a conta-gotas, anexando sempre as lideranças civis, dos movimentos civis, né, a atos de bandalha e a atos criminosos, inclusivamente ao ponto de colocar as lideranças de movimentos civis diretamente envolvidas num golpe republicano. Isto é gravíssimo. Aliás, isto ultrapassa a gravidade. É que o Brasil é um país de gente que vive envolta, com a cabeça envolta nas nuvens, e acha que isso, como diz o Lula, é meramente uma marolinha. Isto não é uma marolinha. Não tenham dúvidas de que está sendo elaborado alguma coisa contra a população brasileira. E isto não deve demorar a tardar ou a sair. Os inúmeros sites que estão sendo derrubados, católicos inclusive, sem o menor argumento, as inúmeras conexões e imputações de crimes de indivíduos comuns, cidadãos que estão simplesmente indignados com o roubo, a bandalha e o crime dentro do Brasil. Nós não vivemos normalidade democrática coisíssima nenhuma, e o Brasil caminha de uma forma muito célere para um fechamento de regime, como havia sido a proposta de 1964. Já teve outros conselheiros a Cássio, em que eu havia avisado, e já mostrei, que nós estamos entrando na outra parte do projeto de Gramsci, onde há a necessidade de construir uma nova Constituição, e esta Constituição será, aí sim, a Constituição que transformará o Brasil efetivamente num país comunista. Aliás, o Marco Aurélio Garcia, que morreu há pouco tempo, um dos fundadores do Foro de São Paulo, cabeça intelectual juntamente com José Dirceu do esquema, tem uma frase dele em que ele fala que o processo de comunização do Brasil tem que ser feito paulatinamente, e quando o processo estiver pronto, avisa-se simplesmente à população que o Brasil é comunista. É exatamente isso que está sendo feito. Não é nada mais, nada menos. Vamos lembrar que, na calada da noite, Aloysio Nunes, o ex-motorista do guerrilheiro mais perigoso do mundo, um dos guerrilheiros mais perigosos do mundo, Carlos Marighella, há uma PEC 9 e PEC 20, que nós já fizemos um conselheiro a Cássio também sobre ela, onde o Aloysio Nunes extrapolou todos os limites, e essa PEC, ao invés de ela ser votada dentro do Congresso Nacional, ela foi uma PEC estruturada para jogar na mão do STF a mudança de regime político do Brasil. Portanto, o Brasil anoiteceria republicano e amanheceria parlamentarista. Esta manobra, este crime de lesa pátria, foi denunciado, se não me falha a memória, pelo Grupo Brasil de Fora do Brasil, e efetivamente o escândalo foi tão grande que a PEC foi retirada de pauta
Ela não foi votada naquela altura, mas ela está parada dentro do STF. 2 senadores, teoricamente a favor do povo, votaram a favor da PEC. Ronaldo Caiado e Ana Amélia, entre outros. Porque uma PEC deste teor, veja, a justiça, o judiciário brasileiro não pode legislar. Ele não pode criar lei. Portanto, o próprio acolhimento do judiciário brasileiro de uma PEC que autoriza o judiciário a transformar o regime político do Brasil, só isto evidencia que o Brasil já passou de todos os limites da ação criminosa. E essa é a realidade brasileira. O Brasil é um país regido por uma organização criminosa que oscila no poder. As lideranças de rua, as que ainda existem, e toda a população brasileira que tem feito algum tipo de denúncia nas mídias sociais, tem que estar preparada para o pior. Porque ele está vindo. Creio que é muito pouco provável que Jair Bolsonaro saia candidato à presidência da República. E, por outro lado, esta ideia legislativa, se tiver uma adesão interessante, não é? Pode ser uma premissa para o STF dizer que o Jair Bolsonaro de fato é uma pessoa perigosa. Né? Portanto, eu poderia continuar elencando uma série de fatos que são anômalos, mas só estes bastam para que vocês deem tratos à bola e, de fato, comecem a refletir sobre o cenário no qual nós estamos metidos. O Congresso Nacional está falando abertamente da mudança de regime para o parlamentarismo. Isso é o que a esquerda sempre quis desde 1964. O Congresso Nacional está falando abertamente de uma nova Constituinte e está sendo fechado o regime a olhos vistos e inúmeras pessoas estão sendo perseguidas e processadas. Esse é o cenário do Brasil. Não há o que dourar a pílula aqui. A situação é grave, é gravíssima. Gravíssima mesmo. Ou a população brasileira, de fato, vai se unir. Ou então, o Brasil está indo para uma encruzilhada. Só tem 2 vias. Ou nós vamos encaminhar para o comunismo, que era o projeto de 1964, ou o Brasil, que está absolutamente afundado na lama, será refundado. Não há uma terceira via aqui na linha de horizonte. Ou nós vamos para um caminho, ou nós vamos para outro caminho. Portanto, é preciso, já passou da hora, dos brasileiros entenderem a necessidade de estudos aprofundados, de uma união e de uma coesão nacional séria, profunda, coerente, com os pés no chão. Porque não há nenhum dos 3 poderes da República e nenhuma organização que em 64 apoiou o regime militar, os empresários, as Forças Armadas, a OAB, nós não temos nenhuma organização forte ao lado da população brasileira, neste momento da história do Brasil. O povo está só.
É preciso entender isso com clareza, não se desesperar, mas entender o cenário, para, a partir dele, poder construir alguma coisa efetiva e séria. Até o próximo, Conselheiro Acácio.